Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Páscoa, dia 11 de abril de 2021. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, ele soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não lhes perdoares, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor, meu Deus. Jesus disse-lhes: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é muito especial. Ele é rico na catequese, que assim a gente pode aprofundar e fomentar a nossa fé. E aqui são várias as catequeses, o qual São João vai trazer para cada um de nós, que fortalece a nossa fé de católicos, de cristãos, de verdadeiros filhos do Cristo, filhos de Deus. E a catequese aqui, ela certifica tudo aquilo que a Igreja Católica ensina pela tradição, pela doutrina da Igreja, pelo magistério da Igreja. E aqui eu queria ressaltar as aparições de Jesus. Essas nós estamos vendo durante essa semana, as aparições. Jesus aqui vai aparecer hoje, vendo que os discípulos estavam reunidos, e é interessante de ver que Jesus está aparecendo sempre nos domingos, que é o primeiro dia da semana. Por isso fomenta a nossa fé de católicos, que para nós domingo é o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas aparições aconteceram originalmente aos domingos, né? Então nós vemos aqui que estavam as portas fechadas, mas Jesus entra a si mesmo, porque ele é o ressuscitado, é Deus, e se põe no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Pensem naqueles corações tristes, atribulados, desolados, e vem o Cristo Consolador, que vem trazer a paz. E aí eles se alegraram por ver o Senhor, ver o Cristo,
E Jesus diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus já havia enviado os discípulos em missão, mas aqui nós estamos prestes já da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse envio que Jesus faz é de forma especial. Assim como o Pai enviou Jesus, seu Filho amado, Jesus também envia os seus discípulos, envia a sua igreja para pregar o Evangelho a toda criatura. E é importante porque nesse Evangelho aqui tem claramente o sacramento da confissão. Quando Jesus aqui sopra o Espírito Santo, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Por isso, meus irmãos, a importância da confissão. Muitas pessoas dizem: não preciso me confessar, eu confesso diretamente a Jesus, eu confesso diretamente a Deus, eu não preciso de um ser humano pecador, de um padre para poder perdoar os meus pecados. Meus irmãos, se não fosse preciso, se Jesus não tivesse dado esse poder aos discípulos que era a sua igreja, como nós vemos no versículo anterior, que Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sopra o Espírito Santo e dá o poder àqueles discípulos de perdoar os pecados, e esse discípulo, pela sucessão apostólica, o poder é dado à igreja como o sacramento da confissão. Está muito claro aqui. Se nós não nos confessamos com o sacerdote, que um padre instituído pela igreja, nossos pecados serão retidos. Nós não seremos perdoados. Se fosse preciso, se fosse só isso, dizer que eu confesso os meus pecados a Jesus diretamente, eu não preciso de intermediário, para que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, dando esse poder para eles? Essa é uma das catequeses primorosas desse Evangelho. Mas nós vemos aqui também a falta de fé de Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu das outras vezes. E aí os discípulos vão contar a Tomé, que viram o Senhor Jesus. E Tomé vai lhe dizer: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, eu não puser os dedos nas marcas do prego, e não puser a sua mão no seu lado, eu não acreditarei. Vemos que o Evangelho vai deixar bem claro: era domingo essa aparição, e 8 dias depois, quer dizer, domingo novamente, Jesus vai novamente aparecer aos discípulos, só que agora Tomé estará com eles. Estando no meio, novamente as portas fechadas, Jesus se coloca no meio deles e vai dizer: a paz esteja convosco. E ele chama Tomé: põe a tua mão, teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, mas não seja incrédulos, mas fiel. Tomé vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Jesus vai repreendê-lo dizendo: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem vistos. É aqui, meus irmãos, que nós precisamos visualizar o que é a fé. Muitas pessoas dizem: eu só acredito se eu ver onde é que está escrito aqui na Bíblia. São João vai mostrar, evangelista, nesse final desse evangelho, se realmente nós precisamos ter isso. Jesus vai dizer que nós não precisamos, que nós não temos que ser incrédulos, mas fiéis. E isso é fé. Fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Nós não vemos Deus, mas acreditamos nas suas manifestações. Isso é fé.
acreditar naquilo que nós vemos, de dizer onde é que está escrito isso na Bíblia. Isso não é fé, isso é ceticismo. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. E as pessoas falam isso com naturalidade. Quando a gente faz qualquer questionamento doutrinário, as pessoas, onde é que está isso escrito na Bíblia? São João vai nos responder. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Se nós não acreditamos naquilo que Jesus fala, nos seus ensinamentos da sua igreja, nós não temos vidas no Cristo. Se nós só cremos quando vemos, isso não é fé, já falei, é ceticismo. Portanto, meus irmãos, esse evangelho belíssimo de hoje traz essas catequeses para nós, para que nós acreditamos que sim, o sacramento da confissão é essencial para a nossa salvação. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, procurar o sacerdote e pedir o perdão a Deus. Não é o sacerdote que tem o poder de perdoar, mas ele foi instituído por Deus, pelo Cristo, pela sucessão apostólica. Esse Espírito, que é o Paráclito, que é o defensor, age para perdoar os nossos pecados, quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E precisamos ter fé, não sermos céticos. Felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Essas catequeses são muito importantes para a nossa vida cristã. Por isso, meus irmãos, que nós meditemos profundamente sobre esse evangelho de hoje. E se nós temos outros pensamentos diferentes do que fala esse evangelho, ou do que ensina a igreja, realmente nós precisamos de nos converter para poder caminhar os caminhos do Senhor. Ir ao mundo inteiro, pregar o evangelho. Como o Pai enviou o Cristo, Ele nos envia também para sermos anunciadores da verdade, da misericórdia. Que esse domingo da Divina Misericórdia, que hoje a igreja celebra, nós possamos contemplar, através do nosso arrependimento, a misericórdia de Deus, que ela é abundante. Jesus não quer condenar ninguém à morte. Ele já fez o sacrifício perfeito. Mas se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, se nós continuamos pecando, o sangue que o Cristo derramou na cruz não adiantará, porque os nossos atos são ao contrário daquilo que Jesus ensina. A misericórdia de Deus é abundante. Nós somos fracos e pecadores, mas a misericórdia de Deus alcança o pior dos pecados que nós cometemos, desde que nós nos convertamos. Queiramos viver uma vida nova, nos arrependemos dos nossos erros. Portanto, meus irmãos, o momento é oportuno de nós desfrutarmos dessa misericórdia de Deus. Procure um sacerdote e peça o perdão para Deus dos seus erros, dos seus pecados, dos nossos erros, dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.